se você sabe mexer basicamente no Excel e fazer uma regra de três, você vai resolver 99% da parte técnica e instrumental. Não se preocupem com o Excel, porque o Excel é do robô. Ele já está aí, ele já existe, ele vai fazer. Agora, se preocupe sim com aquilo que você está construindo, né? E que é anterior a esse Excel, né? O que vai fazer a diferença é você... Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Começando mais um RH na quarentena aqui. Hoje um bate-papo super especial com Antônio Linhares. Olá! E aí? Ô, Reinaldo, tudo bem? Tudo bom, Tô na Antônio? área. Tô na área, tudo Tô bem? na área. Cara, É isso primeiro aí. te agradecer, é um super prazer falar com você, fazer uma introdução breve aqui. Eu sempre começo fazendo uma introdução breve do convidado para o pessoal. Você acha que quem porventura não conheça o Antônio, né? Cara, o Antônio é um profissional super conhecido aí no meio de RH, dentro da área de remuneração, uma referência. Acho que dentre muitas coisas que ele faz nas atribuições de empresa, ainda consegue tempo para ser diretor da BRH, toca o Grupo Recompensa, que é uma super iniciativa, confesso aqui, inclusive, que serviu, de certa forma, de inspiração para mim, para fazer esse canal, de compartilhar conhecimento Pô, que de legal. remuneração com o pessoal. Acho bem legal. Então, um prazer te receber, que você tenha aceitado o convite para a gente bater esse papo aqui e falar com o pessoal. E aí, uma outra coisa que eu sempre procuro trazer, Antônio, logo no começo da conversa, é porque que eu acredito que esse bate-papo de hoje é interessante, que vale a pena o pessoal dedicar uma hora do sábado e do final de semana para escutar. Eu procuro sempre trazer principalmente dois tipos de conteúdo aqui no canal. Um conteúdo um pouco mais técnico, quando a gente pega um tema e aprofunda, fala sobre ele, debate sobre ele. Mas acho que uma outra linha importante também é trazer exemplos de carreira, assim, pessoas que tiveram uma trajetória bem-sucedida, uma trajetória vitoriosa na carreira, para que as pessoas consigam ver essas histórias, acompanhar essas histórias e, de certa forma, modelar, se inspirar e ver que, muitas vezes, a gente vê a pessoa numa determinada posição e não consegue pensar, conceber o que passou, né? E às vezes a gente pensa, poxa, mas ele está lá, poxa, o ponto que eu estou é tão difícil, é tão distante, né? Essa pessoa, que a gente não consegue imaginar a trilha que essa pessoa fez, a trajetória que essa pessoa fez. Então acho que é uma oportunidade super interessante de conhecer a trajetória de pessoas como você, para conversar, para compartilhar com o pessoal e o pessoal poder modelar, poder se inspirar. Então acho que é uma super oportunidade. Te agradeço muitíssimo mais uma vez. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar nesse espaço e fico super feliz em saber também que, de certa maneira, o Recompensa lá te inspirou de alguma forma, né? Para Com você certeza. abrir esse espaço, que eu acho que é um espaço importantíssimo, assim, de troca. É um espaço que falta também, né? De trocas até voltadas não só carreiras, etc., mas a remuneração mesmo, né? A gente sente uma falta aí de um espaço do gênero. É uma baita iniciativa. Tá de Eu acho, parabéns aí, Renan. eu acho justamente isso. Esse é um dos pontos também, Antônio, para trazer você para a conversa. Que eu acho que, diferente de outras pessoas que eu já consegui trazer antes, que também têm histórias super inspiradoras, eu trouxe algumas pessoas inicialmente que passaram pela área de remuneração e foram para outras áreas dentro de RH, ou vinham de outras áreas de RH e passaram pela área de remuneração, até para quebrar um pouco essa visão de que as pessoas têm que ser especializadas. Eu sinto que muita gente pensa assim, não vou para a área de remuneração porque eu não quero me especializar nisso. Não, acho que não é o meu perfil. Então, inicialmente, eu pensei nessa ideia de trazer pessoas que passaram pela área de remuneração e levaram essa experiência para outras áreas. Mas acho que você é uma oportunidade interessante de ver alguém que cresceu a carreira, desenvolveu a carreira em grande parte, pelo menos até vai entender melhor a dinâmica do Antônio, a história do Antônio, mas grande parte dentro da área de remuneração. Para a gente ver que, cara, tem diversas alternativas, né? Acho que você tem possibilidade de fazer o seu caminho. Olha a pessoa que te inspira, que fez o caminho parecido com o que você imagina e modela essa pessoa. E acho que você é uma oportunidade de a gente modelar
uma outra trajetória de carreira que não as pessoas que usaram remuneração para ir para outros caminhos dentro do RH ou em outras áreas de negócio. Acho que esse é um ponto super importante. Eu acho que cada um tem a sua velocidade, o seu tempo, né? E o seu campo de interesse também, né? É um ponto que eu considero super importante para todos os profissionais, é eles respeitarem seu próprio tempo e respeitarem também os seus anseios e os seus gostos pessoais, né? Te dar desenvolvimento de carreira é você estar buscando fazer aquilo que você se identifica, né? Então, se você, de repente, tem como estratégia passar por remuneração... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Mas, como eu vinha dizendo, eu acho que cada um tem que entender o que é o seu anseio pessoal e aí, em cima disso, perceber, eu vou passar por remuneração, porque a remuneração vai me trazer alguns instrumentos que vão me ajudar a posteriori, ou eu vou mergulhar em remuneração, porque é uma área carente mesmo de profissionais, assim, uma área que você tem tudo para se desenvolver dentro dela mesmo, né? Assim, não precisa necessariamente pensar só como uma passagem, mas sim como uma área para você crescer. É porque realmente ainda continua sendo uma área que você tem uma dificuldade de encontrar profissionais, né? Muitos, às vezes, ingressam na área e acabam migrando, né? Outros acabam até pensando nela como um trampolim para outras oportunidades, outras possibilidades. Agora, são poucos aqueles que plantam, né, a sementinha ali dentro e fazem com que essa semente fique germinando por mais tempo. Então, acho que é uma área que tem esse espaço e quem gosta, né, obviamente você tem que gostar, não adianta nada você achar, putz, é uma área que tem um baita de um espaço e eu vou mergulhar nessa área. Se você não se identifica, fica difícil, né, de você criar alternativas em cima dessa área. Agora, eu fico muito feliz de ter ajudado muita gente, né? Assim, de ter muita gente, eu ter atuado com muitas pessoas que hoje plantaram essa semente. É o meio que eu procuro ser um divulgador da área para o mercado, e faz super bem. Fazer com que essa flor, né, desabroche cada vez mais. E eu sinto que uma das grandes barreiras, e uma das coisas que eu tento desmistificar aqui, eu sinto que o pessoal tem muito medo de remuneração, né? Tem um receio que cria um mito. E aí uma coisa que eu tenho aprendido muito ao longo da vida, e agora que eu sou pai, eu procuro transmitir, inclusive, para o meu filho, cara, apesar do medo, ok, você pode ter medo, é normal, mas vai lá, experimenta um pouco, você não precisa escolher aquilo para sempre. Vai lá, experimenta, vê o que aquilo pode te acrescentar. Na pior das hipóteses, você vai aprender coisas diferentes e vai descobrir que aquilo talvez não seja o seu caminho. Mas acho que é super importante as pessoas tentarem, porque é uma área que tem super demanda, né? O medo é algo que é natural e a gente tem que mesmo, né, entender que vai sentir medo em alguns momentos. Agora, a gente não pode ficar paralisado pelo medo, né? Eu acho que a gente tem que evitar que o medo nos paralise, porque senão a gente não se permite. Se você, de repente, se paralisa pelo medo, aí tem uma série de experiências que você poderia viver e você não se permite viver. A vida é muito curta para você desperdiçar experiências, né? Com certeza, cara, eu concordo. Gênero, número e grau. E aí, talvez, pegando esse gancho de experiência, Antônio, começar a entender um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, né? E aí entender como é que, acho que talvez um ponto bom para a gente começar é como é que você caiu dentro do RH, né? Ou como é que você buscou, como é que você começou a sua carreira dentro do RH? Eu comecei lá no iniciozinho, eu fiz estágios na área financeira, né? Lá no início da minha carreira. E aí, entre um estágio e outro, eu tive uma oportunidade para migrar para um estágio na área de RH, porque na faculdade mesmo eu comecei a ver algumas disciplinas de RH e eu comecei a me identificar com a matéria. Eu falei, poxa, eu queria transitar por esse caminho. Aí eu tive uma disciplina eletiva de remuneração na faculdade. E aí eu pensei assim, caramba, é um tema que tem tudo a ver, eu fiz administração, né? Eu falei assim, tem tudo a ver com o profissional de administração, né? Eu via muitas pessoas na época indo para RH que vinham de psicologia ou vinham de ciências, né, estritamente humanas, assim, né, e não administrativas por si só. E aí eu falei, caramba, remuneração me pareceu uma área de entrada perfeita para um cara que se formava em administração. Então, quer dizer, em cima disso é que eu tive um insight
eu estava numa área financeira, aí pintou uma oportunidade para migrar para um estágio em RH, e aí esse estágio, eu comecei a perceber que na área de remuneração eu poderia plantar minhas sementes. Depois eu tive uma oportunidade de emprego antes desse estágio terminar, mas era numa área comercial, eu topei, era comercial mesmo, era pós-venda. E aí dentro dessa própria empresa eu tinha feito uma monografia sobre recrutamento e seleção, né? Talvez até por causa dos dilemas de você se formando, e aí você fala assim, caramba, quais são as oportunidades que eu vou ter no mercado? E aí eu resolvi fazer uma monografia voltada a recrutamento e seleção e os dilemas dos candidatos, né? E aí eu Legal. conversei com o diretor administrativo dessa empresa, que eu era da área comercial, sobre a monografia. Ele falou, cara, eu quero implantar a área de RH aqui dentro, era uma empresa de pequeno porte na época. Aí ele falou, você não topa implantar? Eu falei assim, putz, top. Aí ele me colou num consultor, que era um generalista de RH, mas que o forte do cara era a remuneração. E aí foi com ele que eu implantei os subsistemas e mergulhei no subsistema de remuneração. Aí pronto, eu agarrei de vez. E dali Firme. foi, Dali foi, foi foi, só foi evoluindo. só, Eu foi ia perguntar, acontecendo. eu ia perguntar se você já entrou conhecendo o sistema de remuneração, mas você acabou já respondendo, porque eu sinto que muita gente vem para o RH não conhece ainda o que é remuneração. Não sei se você passa por essa dificuldade, mas várias pessoas que estudaram comigo, eu sou psicólogo de formação, né? Várias pessoas que estudaram comigo acabaram indo para recrutamento e seleção, algumas pessoas até para outras áreas clínicas. E sempre me perguntam, tá, mas o que você trabalha dentro de RH com o quê? É remuneração, mas o que é isso? É departamento pessoal, então você paga o Uhum, pessoal, você faz a uhum. folha? Aí eu sempre eu falo, não é bem isso. Uma brincadeira que eu faço, inclusive, cara, para tentar simplificar, remuneração é a área que tenta conciliar os dois interesses divergentes dentro da empresa. O acionista, que ele quer gastar menos, quer ter o menor custo possível, e o empregado, que quer ter o melhor salário possível, o melhor ganho É. possível. A gente Você fica ali no fica meio entre o trabalhando a capital e o psicologia, né? trabalho. É capital e trabalho o tempo todo. É o lado mais delicado do corpo humano que a gente trabalha, que é o É bolso. o bolso, exatamente. Dos E a dois lados, né? gente, exatamente, a gente vive aquela questão da isonomia, né, que o Rui Barbosa falava, que era o seguinte: buscar tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma De forma desigual, desigual. na justa medida da desigualdade, que é o maior desafio de todos, né? É Principalmente num verdade. país tão desigual como o nosso, né? Como que você faz esse equilíbrio? É praticamente um sacerdócio a remuneração, talvez por isso que alguns profissionais acabam migrando, né? Porque não é trivial você lidar com um tema que, em qualquer pesquisa de clima, ele nunca é o tema que está todo mundo Tá bem. satisfeito. E aí você tem que sempre se comparar com as outras empresas para você já estar ciente que o grau de satisfação dali não vai ser nunca o top, né? Então, Sim. como que você está em relação ao mercado, né? É porque realmente é um assunto bem delicado. Você tem que ter um grau de resiliência muito, muito alto, né? E uma outra brincadeira que eu sempre faço também com esses desafios da área de remuneração eu falo, cara, que bom, por um lado é muito bom, que ninguém nunca está satisfeito com a remuneração, sempre quer alguma coisa a mais, sempre tem uma necessidade maior, porque vai garantir a necessidade da estrutura da remuneração. Eu falo, o dia que o RH conseguir convencer toda a organização desse discurso que o que importa realmente é liderança e clima, vamos falar, cara, não precisa mais da área de remuneração, porque o que importa é só liderança e clima. Vamos investir em liderança, em clima, corta o salário de todo mundo e a gente vai decolar a empresa. Mas, Não, obviamente, é uma brincadeira. eu vejo hoje o seguinte, eu acho que cada vez mais se fala de compensação total, de recompensa total, e aí quando a gente coloca a recompensa total na mesa, a gente começa a falar de coisas que são maiores do que só o salário, variáveis, benefícios, né? Você começa a falar da própria liderança que tem nessa companhia, você começa a falar do Total. clima que tem nessa companhia, você fala sobre o fit do perfil com a cultura organizacional, tudo isso é recompensa total. Então, o profissional de remuneração, ele acaba hoje sendo um profissional de RH, porque ele tem que estar preocupado com todos esses temas, ele tem que estar participando de uma forma muito ativa de todos esses temas, né? Lá no passado, você via aquela coisa muito separatista, o cara de remuneração tinha uma salinha, né? Coisas assim do gênero. Mais do que nunca, você tem que estar no meio do pessoal mesmo, discutindo as soluções de performance, discutindo as soluções voltadas aos trabalhos ligados à cultura, né? Para que você consiga até ajudar como um driver importante de transformação cultural, para Total. solidificar a cultura. Eu acho que o profissional de remuneração ele acaba transitando com muita facilidade nos outros temas hoje em dia.
principalmente porque essa interligação e essa questão da recompensa total é algo que a gente não pode deixar de lado. Eu acho que o profissional de remuneração, como ele tem ainda um tema muito técnico também para lidar, né? Ele fica até muito bem instrumentalizado, né? Porque não é todo profissional de RH que acaba estando tão bem instrumentalizado em algumas questões voltadas ao tema de remuneração, e essas questões podem até ser o drive para que ele dê o salto maior para esse caminho chamado recompensa total, né, e tal. Perfeito. Eu fiz um conteúdo recentemente falando sobre isso, da importância da recompensa total, porque uma das coisas que eu tento trabalhar aqui, Antônio, desmistificar essa visão que as pessoas têm de remuneração ainda, associar remuneração a cargos e salários, como se remuneração se resumisse a cargos e salários. Eu falei um pouco com a Ieda na live com ela, falando sobre, ok, cargos e salários acho que é um ponto de partida, é um baseline que você tem que ter. Sem o cargos e salários é difícil você você evoluir para as outras ferramentas. Mas acho que a gente precisa desmistificar isso, que cargos e salários o profissional de remuneração se resume a cargos e salários. A gente tem que olhar justamente para essa visão de remuneração total, olhando, como você bem comentou, para os elementos não só tangíveis quanto intangíveis. Eu ainda vejo algumas discussões do tipo, mas o intangível é mais importante, o tangível é mais importante porque é mais concreto. E eu acho que essa é uma discussão tão pouco frutífera, tão pouco produtiva, porque na verdade elas têm que ter... né? Exatamente. Tem que ter sinergia. Se você tem uma boa liderança, ele vai potencializar o seu pacote de remuneração tangível. Se você tem um bom pacote de remuneração tangível, um bom programa de remuneração variável, um bom pacote de benefícios, ele vai ajudar esse bom líder a fazer uma boa gestão, reconhecer performance e trazer os melhores profissionais. Então, isso que eu sinto, no momento atual, a gente tem que sair dessa discussão de ou outro e buscar mais complementaridade. Talvez uma analogia interessante, né, seja da pirâmide de Maslow, né? Você, dentro dessa pirâmide de Maslow, você tem os fatores higiênicos, e nesses fatores higiênicos estão o seu salário, os seus benefícios, né? Se você não tiver uma boa base para essa pirâmide, você acaba caindo, né? Essa pirâmide desmorona. Agora, os itens sequenciais dessa pirâmide são de extrema relevância. São aqueles motivadores intrínsecos, né? Como a gente falou aqui, de cultura, de clima, de liderança, etc., que fazem parte aí desse todo, né? Então, acho que essa sensibilidade é crucial hoje em dia. Principalmente quando você fala de estruturas ágeis, quando você fala de cada vez mais um link na pessoa e menos no cargo, né? Essas estruturas que você liga para o cara fala assim, hoje eu estou como líder da célula do Scrum, lá, do Squad e tal. Amanhã ele pode ser outro líder, né? Então, quer dizer, na verdade, as pessoas vão desempenhando muito mais papéis, né? E esses papéis vão mudando de uma forma muito mais rápida do que antigamente. Por isso que eu diria até que um dos maiores dilemas das metodologias clássicas é esse, né? Várias consultorias hoje estão repensando as suas metodologias clássicas para atender esse novo mundo, né? Pois é, senão você não atende esse novo mundo do trabalho, você não consegue dar essa dinâmica, né, que é necessária hoje, né, para você atender essa muvuca, né? O pessoal fala de VUCA, mas na verdade é uma muvuca. É muvuca, mundo VUCA, exatamente, são os dois. É isso aí. E eu diria o seguinte, agora então, né, esse pós-Covid, a gente vai ficar muito mais acelerado nessas questões, né, da digitalização. Aquela brincadeira que a gente recebe aí pelo WhatsApp, né? Quem fez a digitalização da sua empresa foi o Covid, no final das contas, né? Porque as pessoas que não acreditavam nisso tiveram que se adaptar a toque de caixa, né? Eu comentei com algumas pessoas aqui, né, que é impressionante como a necessidade, aquela teoria de gestão da mudança, de você ter a necessidade da mudança que faz a mudança acontecer. Há quanto tempo a gente discute dentro de RH a implementação de um home office, de uma jornada mais flexível, de trabalho remoto? Eu escuto isso pelo menos há uns 10 anos. Talvez de forma mais intensa de 5 anos para cá. Sempre tinham diversos entraves, sempre encontrava diversos entraves, mas a infraestrutura, mas a questão legal, uma série de coisas. Em 2 semanas a gente fez um trabalho de 5 anos, nunca fomos tão agile, né? As empresas. Incrível, né? Isso que é agile, né? E aí, aqueles que se planejaram melhor, eles conseguiram transitar mais rápido, né? Os outros tiveram que se planejar, trocar a turbina do avião com ele em voo. E deu certo, né? Deu certo, E tem muitas empresas que estão até repensando, voltamos ou não voltamos, né?
quem volta, quem não volta, porque foi produtivo. É óbvio que a gente vive uma situação completamente atípica, né? O que a Sim, gente sim. vive não é home office, a gente vive um office in home, né? Assim, o que traumatiza até algumas pessoas, né? Tem novos entrantes aí no mercado de trabalho que ficaram meio traumatizados quando viram esse office in home. Calma, pessoal, porque esse não é o Não home é a office situação ideal. tradicional. E agora a gente vai equilibrar. Talvez a gente não tivesse quase nada. Agora a gente tem tudo, a gente vai chegar na virtude, que é o meio, né? Que é o Aquele equilíbrio movimento disso daí. pendular, né? O movimento pendular. Acho que as coisas se Exatamente. movimentam de forma bem pendular. Só fazendo um último resgate que você falou, acho que é uma coisa super importante que eu bato muito aqui também, nesse ponto, a questão do quanto a área de remuneração ela é mais instrumentalizada. Você usou um termo perfeito. E o quanto que isso facilita as discussões. E eu escutei de várias pessoas como uma das habilidades que desenvolveu dentro da área de remuneração é essa habilidade de manusear melhor os instrumentos de remuneração para conversar com os tomadores de decisão, né? Eu sinto que Com essa certeza. concretude da área de remuneração É. ajuda bastante nesse aspecto. Você, em remuneração, você acaba sendo formado a tangibilizar bem as coisas, né? Isso ajuda por demais dentro do espaço organizacional, né? Quando você tangibiliza bem, você cria uma boa linguagem com o negócio e você tem que acabar mergulhando, né? Entendendo bem do negócio para você conseguir fazer essa tangibilização da forma propícia. Então, eu acho que também, né, o profissional que ingressa na área de remuneração, ele acaba tendo essa oportunidade de virar cada vez mais aquele que a gente sempre apregou e que é tão difícil chegar, né? Que é o coautor da estratégia com o negócio, né? Porque você vai ter que mergulhar no negócio para você fazer um bom plano, você vai ter que Exato. entender bem do negócio. Então, é uma baita oportunidade para você ser o coautor da estratégia. Não é ser só o facilitador, né? É você co-construir mesmo, né? Sentar ali lado a lado. A gente fala muito de business partner, mas eu acho que não é necessariamente quem está na cadeira de business partner. Eu acho que todo mundo, de certa forma, tem que buscar esse posicionamento de Todo parceiro do negócio, mundo. independente de estar em área especialista ou área ou front office ali, concordo total. Quando a gente fala hoje de experiência do colaborador, né, o Employee Experience, que veio, né, da parte do User Experience, né, da parte de mercado, de marketing, né, a gente percebe cada vez mais que a gente tem que ter esse poder de co-construir. Então, para você ser coautor da estratégia, você está construindo junto essa estratégia. E você está construindo as soluções com os colaboradores. Para as soluções terem o grau de customização necessário para a sua organização, ninguém melhor do que o seu colaborador, né? E se seu Sim. colaborador hoje vive num universo em que ele tem aí um Instagram, que ele tem lives e tal, ele também está querendo viver essas experiências dentro da própria empresa. Então, a gente, para poder fazer soluções bem desenhadas, a gente tem que entender e ouvir, né? Aí e hoje existem vários instrumentos para você poder fazer essa escuta, né? Seja sessões de design thinking, seja N instrumentos, né, que você pode colocar no ar e trabalhar isso de uma forma robusta, né? Eu particularmente acredito muito aí nesse momento, né, do RH agora que é voltado ao Employee Experience. Eu acho que é um momento que a gente não pode deixar de lado, a gente vai ter que vestir essa camisa e trabalhar nessa construção junto com todo mundo, sabe? Eu acho que vai dar muitos frutos legais. Sem dúvida. Você tocou num ponto do design thinking, aí eu já estava pensando, parece que casou, porque eu estava pensando justamente numa fala que eu conversei com a Lilian Cidreira, não sei se você conhece, do RH que Inspira. E ela trabalha muito essa questão do design thinking e a gente falando de inovação dentro de RH. E aí surgiu o tema de o quanto a gente ainda se ancora em benchmarking para fazer as soluções para as nossas empresas, né? O quanto que a gente procura, às vezes, copiar um modelo, dar um copy-paste de um modelo de outra empresa dentro da nossa empresa, sem fazer essa leitura que você comentou, que eu sempre reforço que é super importante. Não adianta você pegar o modelo do Google, que eu quero ser inovador, quero ter uma cultura disruptiva. Aí as pessoas vão lá perguntar o que o Google faz. Aí eu pego, dou copy-paste na minha empresa e depois eu falo, não, uma brincadeira que eu fiz eu quero ser inovador, copiando o que uma outra empresa que é inovadora fez. Eu acho que isso por si só já é um É contrassenso, o, né? é o perigo do benchmark, né? Aquele benchmark muito cego, né? Que você pega o que funcionou para o outro não necessariamente vai funcionar para você. Você tem que ter um olhar Exatamente. crítico para poder fazer essa customização à sua realidade.
Eu vi que o Daniel mandou uma pergunta aqui, né, Antônio, quando você resolveu ir para a remuneração, você teve dúvidas de outras áreas de RH ou foi apenas porque a remuneração tem a ver com a administração? Olha, eu tive dúvida de outras áreas também. Eu, quando pensei em seguir para a remuneração, eu pensei, não foi uma área que de pronto veio à minha mente. Eu tive esse insight assistindo às aulas de remuneração na faculdade e depois com aquele consultor que havia trabalhado comigo naquela empresa de pequeno porte, que aí ele me mostrou o quão era carente essa área de remuneração de profissionais, o quão ela tinha um link, né, com a minha formação e o quão estratégica ela era. E aí eu falei, poxa, é uma baita de uma área. E aí eu comecei a me aprofundar em cima disso e aí eu segui a carreira. Mas no início eu tive dúvidas de qual área eu poderia ir dentro de pessoas. Eu tinha certeza que na administração eu queria seguir para a área de RH. Aí depois eu fui amadurecendo em qual dessas áreas, né? Tá, aí casou, né? Casou. Casou, Acho que é bem legal. É muito bom você trazer esse ponto, porque eu vejo que a gente ainda não tem ainda. Eu vejo que não tem cadeira geralmente de remuneração, e quando tem, passa de forma muito sucinta pela área de remuneração. Né? Talvez esse seja um dos motivos que a gente tem poucas pessoas indo espontaneamente para a área de remuneração. E que bom que você teve essa experiência do consultor para te apoiar ali, porque é uma outra coisa que eu vejo, e esse também foi um dos motivos que me fizeram criar esse canal, porque eu sinto que dentro das grandes empresas, no geral, você tem áreas bem estruturadas de remuneração, onde as pessoas podem ter um apoio. Um profissional que está começando na área, ele pode ter um apoio e buscar o apoio do Antônio, o apoio do Reinaldo, uma pessoa que já viveu várias coisas. Só que dentro das empresas pequenas e médias, o que eu sinto, e aí eu converso com algumas pessoas, as pessoas não têm apoio nenhum e não sabem nem por onde começar. Algumas pessoas, quando sabem que eu trabalho com remuneração, me ligam, poxa, Rei, me ajuda, cara, que estão querendo fazer um plano de cargos e salários, estão querendo fazer um programa de PLR aqui, cara, e eu não sei por onde eu começo. Eu não sei. E às vezes é difícil. Então, esse canal também é uma tentativa, principalmente, acho que de ajudar as pequenas e médias empresas que, no geral, acabam conseguindo trabalhar bem a parte de recrutamento, seleção e treinamento, que, no geral, tem mais profissionais de RH que entendem desses processos, mas na área de remuneração, eu sinto que muitas vezes elas estão muito carentes de conhecimento. Então, acho que essa foi Com uma forma de certeza. contribuir para isso. É legal porque a ideia do recompensa lá na BRH também foi por aí, né? A gente quis um grupo mais inclusivo, porque a gente percebe que muitos dos grupos de remuneração não são tão inclusivos, né? São já para profissionais de remuneração que têm uma certa experiência de mercado. Então a nossa ideia era tentar formar mais mercado, né? Ter um espaço para as pessoas começarem a terem a oportunidade de ouvir grandes consultorias do tema, grandes cases do tema e com isso ajudar nessa formação, né? A Rafa está comentando aqui que teve uma experiência parecida, né? Entrou numa empresa e teve que implementar um processo. Eu sinto que muita gente começa por aí, né? Chega e fala, pega às vezes uma pessoa que não tem experiência e fala, Augusto, acho que você tem um bom drive, monta para mim um projeto de cargos e salários ou um projeto de PLR, que geralmente são os caminhos, as duas demandas que as pessoas conseguem enxergar de primeira. E as pessoas às vezes estão vendidas ali, né? E não sabem por onde começar. Acho que é uma boa iniciativa. Verdade. Eu quando dou aula, porque eu também sou professor, né? E aí eu falo, poxa, se você está querendo construir um plano de cargos e salários para sua empresa, tem alguns livros que são meio que seminais no tema, né? Eles são bastante tradicionais, mas eles mesmo assim te dão muito instrumento interessante. Por exemplo, aquele livro do B.R. Ponte, Administração de Cargos e Salários, foi um livro que eu usei lá atrás, e ainda hoje ele é um livro muito interessante para aquele que tem que fazer um plano de cargos e salários para uma empresa pequena, né? Porque ele dá o passo a passo, ele dá como você faz os cálculos estatísticos necessários de uma forma bem didática. Então é um livro muito interessante nesse sentido. E aí depois, obviamente, você vai abarcando outros livros, né? Que vão começando a falar sobre outras questões, como remuneração por competência, por eixo de complexidade, etc. E aí você vai tendo acesso a outras oportunidades, né? Você falou que conversou com o Nelson Bravo, ele vai fazer um curso, né, de remuneração gratuito. Eu vi no LinkedIn, eu vi ontem, eu acho. Pô, muito legal, uma iniciativa de 4 horas para o pessoal conhecer um pouco mais. Cara, eu achei excepcional a iniciativa dele. Muito boa, muito boa. E eu estou vendo se pelo Recompensa a gente cria agora alguns webinars, né, abertos aí para que a gente fale também sobre alguns temas importantes nesse momento
para os profissionais que estão aí querendo se formar no tema remuneração também. E a gente deve ter até um fórum de remuneração online. A gente está construindo lá na BRH. Quando a gente tiver mais novidades sobre ele, eu te passo aí para você divulgar. Me passa para a gente divulgar aqui, para o pessoal buscar justamente mais conhecimento em relação a esse tema, a gente crescer. Porque eu acho que uma outra coisa que eu vejo que eu tenho que tentar trabalhar aqui também, a gente está fugindo um pouco do tema de carreira, mas a gente já voltou, mas é essa questão de outros profissionais de outras áreas entenderem mais sobre remuneração. Recentemente a gente estava falando da importância acho que é mais comum a conversa, a necessidade do BP entender bem do processo de remuneração como ele é um multiplicador, um interlocutor das áreas especialistas, mas um outro ponto que é super interessante e que eu vejo que não é tão falado é, por exemplo, a importância do profissional de recrutamento e seleção entender também dos fundamentos de remuneração, entender, por exemplo, de uma visão de remuneração total, porque ele é a porta de entrada para o empregado, para o colaborador. E às vezes você vai conversar com o recrutador, se ele não entende bem do pacote, é difícil, ele não vai conseguir vender bem esse pacote, eventualmente parece que o seu pacote não está tão competitivo, mas é porque o recrutador não soube te explicar ali a composição da remuneração variável, o pacote de benefícios como um todo. Então, acho que é muito importante a gente falar de remuneração, mas não só para esse grupo específico de remuneração, para o RH como um todo, os gestores também poderem transitar cada vez de forma mais confortável nesse tema. Os profissionais de RH, de forma geral, eles têm que se expor mais ao tema remuneração, eu percebo. Na maioria das empresas existe um pouco de uma fuga, né, desse tema. E eu acho que a gente, como remuneração, tem que começar a criar espaços para essa formação, para os profissionais começarem a se formar mais nesse assunto também, né? E não ficarem dependentes, né, da área. Exatamente. Eu acho que é importante. Aí, voltando para o nosso tema aqui, que o objetivo do nosso bate-papo é conhecer um pouco da carreira do Antônio, como a gente falou, só que é um tema que a gente gosta, a gente acaba indo, né, transcorrendo. Talvez, Antônio, pegando esse gancho os instrumentos que da área de remuneração e a dinâmica da área de remuneração, quais foram os principais aprendizados que você acredita que essa experiência em remuneração te trouxeram? E aí a gente pode falar de uma forma mais abrangente, tanto da parte técnica quanto da parte de visão. Fica à vontade. Não, assim, como eu falei, né, eu acho que atuar com remuneração, como você acaba tendo que entender muito da dinâmica do negócio para criar os produtos e os instrumentos, você acaba tendo um conhecimento de negócio interessante, né? Te dá uma velocidade para entendimento de negócio muito rápida, né? Porque todos os instrumentos acabam tendo interfaces muito grandes, né? Então, eu acho que você trabalhar com remuneração é você abrir um espaço para entender do business, né? Talvez, até para profissionais de outras áreas de RH, eles se permitindo, né, essa viagem dentro do subsistema de remuneração, eles podem, com isso também, ter um entendimento ainda maior do business, né? Às vezes eles têm um aspecto do business e outros aspectos que eles conseguem até fazer melhores associações quando eles entendem os instrumentos de remuneração, eles não estão conseguindo acessar porque talvez eles não estejam se permitindo acessar. E isso vai ser um baita diferencial para eles, porque como eu falei, né, o cara que mergulha em remuneração, ele acaba transitando muito bem nos outros subsistemas e ele acaba podendo ter essa visão da recompensa total muito rapidamente. Da mesma forma, o profissional que está em outras áreas de RH, ele pode também ficar muito mais musculoso a partir do momento que ele se permite mergulhar no tema de remuneração e não ficar, às vezes, o que acontece, né, alguns ficam numa zona de conforto de que não, o tema remuneração é para a área de remuneração e acabam não se permitindo esse mergulho e essa dinâmica, né, dentro da própria carreira. Eu acho que ampliar ferramentas é sempre útil, né? Sempre válido. Quanto você ter uma caixa de ferramenta mais ampla, vai te permitir sacar outras soluções que se você não tivesse aquela ferramenta, você não poderia. Uma brincadeira até que eu fiz com a Rafa, que muitas vezes toca a live aqui comigo, a gente tem feito um formato nessa linha de bate-papo. Uma brincadeira que eu fiz com ela recentemente foi, para quem só tem martelo, todo problema vira prego, né? Se você só tem aquela ferramenta, você só vai enxergar aquela solução. A partir do momento que você amplia a sua caixa de ferramentas, você vai poder sacar soluções diferentes e vai poder ser muito mais estratégico, agregar muito mais valor ali no seu dia a dia profissional, né?
Acho E para bem. você conseguir ter esse trânsito também, é importante você estar sempre tentando se atualizar, né? Porque as coisas, hoje, então, elas estão mudando bastante, né? Então, você se permitindo ficar atualizado, você vai se sentir não só melhor instrumentalizado, como vai te dar também um outro grau de abstração para as coisas. Você vai conseguir olhar como um helicóptero para as coisas. E eu diria que Total. não é só ficar instrumentalizado nos temas de remuneração, não, tá? Você lê Total. um pouco sobre antropologia, lê um pouco sobre até filosofia, sociologia. Tudo isso te dá uma percepção de realidade interessante e te faz indagar, né, questões que muitas vezes ficam muito ferramentais e que, na verdade, você deveria estar pensando na premissa anterior a elas, né? Antes de você colocar a ferramenta no ar, o que está por trás, né? Pô, essa nossa sociedade hoje, né, que é a sociedade que aquele filósofo Byung-Chul Han fala de a sociedade do cansaço, né, a sociedade do desempenho, que a gente se autocobra por demais, né? O que eu, como profissional de remuneração, profissional de performance, estou fazendo para que essa sociedade não tem uma reflexão sobre o que ela tem feito com ela própria, tá entendendo? Essas coisas parecem que não, mas a área de remuneração é um coração tão grande, a área de performance e remuneração é tão Corno, então. significativa nesse tema, que a gente não pode não nos permitir ouvir, né, pensamentos de filósofos e tal sobre o assunto e sobre as dores que isso tem trazido para o mundo contemporâneo e como que a gente pode tentar, né, entendendo isso, fazer uma transformação, né, fazer com que as coisas sejam mais Total. leves, né? Total, porque acho que no final do dia a gente está falando de relações humanas, né? A gente fica, às vezes, e principalmente o pessoal de fora da área de remuneração, às vezes fica muito preocupado com os números aí. Nossa, mas que conta que tem que fazer? Tem que entender muito de conta, tem que ser engenheiro, estatístico. Um comentário que eu sempre faço quando as pessoas me perguntam como é que eu, psicólogo, atuo dentro da área de remuneração, eu sempre procuro responder dizendo que o objetivo de remuneração é incentivar comportamento, é trabalhar o comportamento e as pessoas. As contas que a gente faz são muito mais básicas e o Excel resolve. Excel, se você sabe mexer basicamente no Excel e fazer uma regra de três, você vai resolver 99% da parte técnica e instrumental. O que vai fazer a É, diferença é você ter essa é sensibilidade, pensar na esse premissa. entendimento na premissa, É exatamente. pensar no anterior. Eu diria para você que o futuro do trabalho, que já virou um presente, mais do que nunca agora após Covid, ele é do ser humano, ele não é das máquinas. Os robôs, eles estão pegando o lugar que sempre foi deles. Eles só não Sim, existiam antes. Então, eles agora existem, estão pedindo aquele emprego, que é aquele Excelzinho, é deles, não é do humano. O humano está em outra esfera, que está em pensar nessas grandes premissas que norteiam todos esses desenhos e que depois o Excel robô faz. Então, exatamente. né, não se preocupem com o Excel, porque o Excel é do robô. Ele já está aí, ele já existe, ele vai fazer. Agora, se preocupe sim com aquilo que você está construindo, né? E que é anterior a esse Excel, né? Eu vejo Eu muito vi que pessoal de o. indicadores falando essa coisa de benchmark, eu tô tem umas perguntas que eu não consigo entender, eu confesso, assim, de benchmark. Como é que vocês calculam o turnover? Como é que vocês fazem o cálculo de determinado indicador? Eu falo, gente, na minha visão, é totalmente inútil você entender como é que a outra empresa está fazendo. Você pode até fazer um bate-papo e entender porquê da premissa, mas às vezes tem que ser um bate-papo mais profundo para você tentar aprender de quais foram as premissas que eles usaram e aí avaliar se faz sentido para você. Mas esses levantamentos, essas enquetes que surgem nos grupos, às vezes, como é que vocês calculam turnover? Como é que vocês calculam absenteísmo? Eu falo, gente, mas qual é a utilidade disso? Eu fiz recentemente uma live falando sobre indicadores e eu bati muito nesse ponto. Cara, antes de se preocupar sobre o indicador, a conta ali, e se preocupa com o que você, qual é o seu objetivo, e aí depois qual é a forma de você medir. Porque se você não sabe É, qual é o objetivo, não adianta você medir. Vai virar uma indústria de você indicadores está que não agrega nada. certíssimo. Você está certíssimo. E muitas vezes a gente é pego por essa correria, né, que a gente vive, né? E nessa correria que a gente vive no dia a dia organizacional, a gente acaba esquecendo de pensar, a gente vira mais um instrumento, mais um Excel, né? A gente se transforma no próprio Excel e a gente fica reproduzindo, às vezes, um mundo de indicadores que ninguém acompanha, mas eles estão ali só para dar um conforto espiritual que eles existem. Então, quer dizer, a gente tem que parar um pouquinho, vamos pensar
E é difícil, né, parar. Cada vez mais está ficando difícil de parar, mas a gente tem que se permitir, porque senão a gente só vai estar reproduzindo, né? A gente enlouquece. As Vou pegar aqui questões. uma pergunta da Ju Torres. Antônio, pode comentar sobre as diferentes competências e aprendizados adquiridos como profissional em grandes empresas, consultoria e professor? É verdade, Antônio multifuncional, já viveu todas as perspectivas possíveis, né? Consultoria, RH interno como professor, acho bem, muito boa pergunta, Ju. Então, as diferentes competências, eu acho que hoje a gente tem que aprender a desaprender e aprender de novo, sabe como que é? A gente tem que estar, o grau de resiliência, aquilo que Darwin falou, né? Lá atrás, que o que sobrevive é o mais adaptável e não o mais forte, né? É o mais adaptável que vai sobreviver, mais do que nunca é uma grande realidade. Então, se tem uma grande competência que eu vejo para esse novo cenário, né, que está se descortinando para todos nós, é o grau de resiliência, porque a gente é posto à prova a cada segundo e a cada minuto. Então, quando a gente se permite também viver muitas experiências, isso nos dá mãos um pouco mais calejadas, né? Para que você consiga, né, perceber que vai passar. Essa história que todo mundo está dizendo que é uma grande verdade, né? Na verdade, é uma grande realidade. A gente está vivendo um momento, vai passar, porque Sempre passa, né? exatamente, o momento de crise é um momento de oportunidade também. Então a gente tem que estar procurando olhar esse copo mais cheio, porque se a gente começa a beber desse copo da oportunidade, a gente consegue perceber que essas crises são repletas dessas oportunidades. E a gente não olha só para o lado escuro, né? Ele existe, é óbvio, mas a gente não olha só para esse lado escuro. E isso, mais uma vez, tem a ver com resiliência. Então, se tem uma competência que eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho, né, para esse futuro do trabalho, que para mim é um presente já, é a resiliência, né? E eu acho que você se permitir a viver vários tipos de experiência, por exemplo, esse fato, né? Eu dou aula, eu atuo na organização, eu tenho minha banda de rock também, por sinal. É verdade, Antônio. Então, isso tudo ajuda você a trabalhar com vários eus. E eles todos meio que têm pontos que se ligam. O cara que canta, ele é o cara que, poxa, ajuda o professor a melhor passar a disciplina para os alunos, porque nada mais é do que um palco, né? A lousa lá, né, que você está explicando para os alunos, nada mais é do que um palco também. Ao mesmo tempo que isso te permite atuar na esfera organizacional com um pouco mais de desenvoltura, né? Você não tem tantas barreiras porque você já está acostumado a viver aquele momento do palco, que é um momento atípico, né, para um profissional do campo da administração de uma forma geral, e ao mesmo tempo você está se permitindo viver, né, o campo do estudo, o campo da formação. Então, saber ligar esses pontos também é crucial, né? Tem aquele vídeo famoso lá do Steve Jobs, né, que ele fala sobre connecting the dots. Então, assim, saber ligar os pontos também é muito importante. Então, resiliência, saber ligar os pontos, porque isso vai te trazer insights, né? E aproveitar tudo que a tecnologia hoje nos dá. Hoje, se você quiser fazer vários cursos, você faz de graça pelo YouTube. Você tem aí Uma um quantidade de turbilhão informação. de informação, assim, você tem várias formas se você tem um estilo de aprendizagem que é a leitura, você tem um Kindle que você pode baixar livros ali e ler. Se você tem um estilo de aprendizagem que é com vídeos, você tem o YouTube, ou seja, você tem muitas opções disponíveis para aumentar o seu conhecimento. Então usa delas e mais uma vez conecta os pontos, porque isso vai te Total. ajudar também nesse grau de resiliência. Não sei se eu respondi, mas eu dei esse apanhado geral. Espero aí Acho que foi que ótimo. a Ju tenha Você ficado satisfeita. tocou num ponto que eu estava ontem pensando, você tocou em dois pontos, um ponto que eu já compartilhei aqui algumas vezes, que é essa questão da disponibilidade de informação no YouTube, aqui no Instagram, para você assistir conteúdo ou artigos disponíveis, porque na verdade, entrei nessa questão do Instagram, de criar o canal, baseado na minha experiência de ter aprendido mais sobre o mercado financeiro a partir dessa experiência, porque eu já tinha uma curiosidade há algum tempo, e aí em determinado momento, eu comecei a pesquisar canais que falavam sobre isso, mercado financeiro, instrumentos financeiros, e comecei a aprender a entender bem mais.
E aí, fazendo o link com o que você falou da resiliência, tem um conceito dentro do mercado financeiro que o Nassim Taleb ele aborda bastante, não sei se você já ouviu, que é de antifragilidade. Que Uhum. eu considero ele a resiliência, só que com um toque a mais, que é não só você resistir, você ser resiliente à crise, mas você, de certa forma, se aproveitar, não se aproveitar, talvez não seja a melhor palavra, mas você conseguir se posicionar de maneira que a crise possa, inclusive, te beneficiar. Então, Uhum. acho que esse é um conceito que eu tenho pensado muito sobre ele e tentado aplicar na minha vida de antifragilidade, que é muito importante. Eu ainda vou pensar aqui, estruturar um conteúdo para colocar, porque eu acho que isso dentro do Ah, com RH certeza. pode ser muito estratégico. Assim, você É. procurar posições que você não só se protege, não só se torna resiliente à crise, mas também que você consegue Se absorver, alavanca, né? se alavancar e absorver essas oportunidades que a crise oferece. É, assim, Não é à toa acho. que aquele diagrama japonês, né, da crise é o mesmo da oportunidade, né? Porque estão ali, estão para e passo, né? Para o chinês é o yin e o yang, né? As coisas estão ali se retroequilibrando. Se a gente está vivendo um momento de crise agora, é porque vem um baita de um momento de oportunidade se abrindo, se descortinando para todos nós, né? E às vezes a gente se esquece disso. Eu acho que é por aí que a gente tem que estar ligado, né? É mais ou menos assim que a coisa anda. Eu vi que o Maurício Seixo mandou uma mensagem ali. O Maurício Seixo é um grande mestre. Legal ele ter. É sempre bom te ouvir. Também é sempre bom te ouvir, Maurício. Se você ainda estiver por aí, um grande Legal. abraço. Sempre muitas presenças ilustres. E aí, talvez pegando É, esse gancho da resiliência e antifragilidade, né, da gente aproveitar os momentos de crise, os momentos de dificuldade para se alavancar, para alavancar performance, ter ganhos com isso, talvez acho que uma pergunta importante é, dos eventuais equívocos, eventuais dificuldades que você teve na carreira, quais foram os principais aprendizados que você trouxe e acabou, de alguma forma, usando para que isso fosse favorável para você? Não sei se você tem algum exemplo que queira trazer, que tipo de situações você teve, que tipo de aprendizados você pode extrair dos erros, ou que posicionamento te ajuda a lidar melhor com eventuais erros ou imprevistos, né? Porque eu acho que são as situações onde a gente mais aprende, né? é, de pronto, assim, eu não me recordo de alguma para te citar de exemplo. Mas eu sempre procurei encarar, né? É óbvio que você, às vezes, quando tem uma situação de risco, de problema, você leva o soco, né? Você leva o baque, você sente o baque. Mas eu sempre procurei aquela Nietzsche que falava, né? O que não te mata te fortalece, né? Então eu sempre falei assim, cara, se isso me atingiu, se eu falhei aqui ou ali, o que isso vai me fortalecer para o próximo passo? Eu acho que mais importante do que as situações em si é você conseguir tirar lições dessas situações para você estar preparado para o próximo passo, entende? Então, assim, o que não te mata te fortalece. E se aquilo Total. não te curvou completamente, cara, você vai sair muito melhor daquele momento de dor, entendeu? E outra coisa outra frase de Nietzsche, né? Quem tem um porquê suporta praticamente qualquer como, entendeu? Então, se você tem um horizonte, né, você imagina, eu quero atingir aquele horizonte, que é o horizonte que vai me dar felicidade. Então, ali está o meu porquê, né? Então, eu olhando para esse horizonte, para o que hoje se fala muito de propósito, né, você consegue vivenciar qualquer como que ocorra ressignificando esse como, entendeu? Eu acho que ressignificar esses momentos é muito importante nessa trajetória de vida. A gente, na atual conjuntura, vai viver muitas experiências ao longo da nossa vida. Os baby boomers, né, que ficavam tanto tempo dentro da mesma organização, hoje vem essa geração Z, até nem só Y, né, que não só muda de emprego ao longo da sua vida laboral muitas vezes, como muda de carreira, ou vive carreiras paralelas e vai alterando essas carreiras paralelas. Você conseguindo ressignificar esses momentos de dor, você vai criando novos momentos de oportunidade, que podem ser novas carreiras, que podem ser novos campos de oportunidade, como, por exemplo, você é um exemplo vivo, né, Reinaldo? Você
criou uma nova carreira dentro desses aqui, né? Nada mais é do que você está empreendendo, né? Então você conseguiu olhar, né, determinada situação, ressignificou ela para poder se alavancar em cima dela, né? Então, assim, eu acho que é por aí. O grande Verdade. ponto não é nem a dor, é como você ressignifica essa dor, né? E Porque o você tem um aprendizado que objetivo você tira maior, das etc. coisas, né? Exatamente. Tendo um Acho objetivo total. maior, sabendo que aquilo dali vai te alimentar para você ficar mais calejado, é que nem quando você toca guitarra, né? Para você poder tocar guitarra e sentir a fluência dos dedos, você tem que criar os calos, né? Esses calos, eles só te fortalecem para você poder solar a posterior, entendeu? Então, é um pouco por aí, né? Não é a dor em si que é a questão, é o calo que vai te permitir dar esse segundo salto, entendeu? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que Total. estar. Eu acho que é super, super importante esse ponto que você tocou de como que as pessoas extraem a experiência das dificuldades, né? Porque acho que eu vi um pensamento falando sobre essa questão de aprendizado recentemente, que para mim fez muito sentido, o quanto duas pessoas que passam. É um exemplo que fala do comparando o motorista de Uber com o piloto de Fórmula 1. Óbvio que é um exemplo didático, não é só isso, mas é um exemplo simplista para fazer uma didática. Que ele fala, a grande diferença entre o motorista de Uber e o piloto de Fórmula 1 é a intencionalidade de aprender. O motorista de Uber, ele dirige eventualmente mais horas do que o piloto de Fórmula 1, ele tem muitas horas de volante, mas ele não tem a mesma intencionalidade de melhorar a performance como o piloto de Fórmula 1. O piloto de Fórmula 1 ele vai dirigir 2 horas e ele vai ter uma equipe ali para ele, muita gente analisando cada ponto do que ele pode melhorar. E eu acho que esse é um dos caminhos para você atingir performance. Ter experiência, a gente fala muito de experiência, eu vejo muitas pessoas, inclusive, questionando, poxa, mas só contratam se eu tenho experiência. E às vezes acho que a gente associa de forma equivocada experiência a tempo de estrada, tempo de carreira, né? E acho que a experiência está muito mais voltada para o que você aprende do que o quanto tempo você está Eu vou te executando uma falar, determinada coisa. o tempo, ele não é significativo, e sim a qualidade do que você viveu no tempo que lhe foi dado, entendeu? Assim, Exatamente. você tem que extrair qualidade daquele tempo que lhe foi dado. É, o tempo que é dinheiro é o tempo que você conseguiu usufruir com a qualidade necessária, entendeu? Não é só o tempo por si só. Não adianta você ficar 10 anos carimbando documento que você não vai ser o chefe da área de cadastro, você vai ser talvez o melhor carimbador da área de cadastro. Agora, se você conseguiu ali, naquele tempo, aprender e dar um segundo salto, criar um outro grau de complexidade na sua atribuição, aí sim você vai ser promovido a chefe da área de cadastro, entendeu? Porque você vai Perfeito. conseguir pensar em novas soluções para aquela situação que você está vivendo, e aí isso vai abrir novas portas para você. A qualidade está no Perfeito. tempo, não é no. A qualidade do tempo é que faz o sentido, né? O tempo por si só. Total, São total. várias reflexões filosóficas aqui. Nosso Não, papo está excelente. enveredando aí por caminhos filosóficos. Cara, e muito, muito legal. Uma das coisas que eu tenho para mim, outro dia alguém me perguntou na caixinha de perguntas que eu boto no Instagram, o que eu tenho achado dessa experiência de digital influencer e tudo mais, blogueiro de remuneração. E uma das coisas que eu falei e é 100% verdade, cara, essa experiência com as lives, de trocar com pessoas que eventualmente eu tive contatos mais superficiais, ou algumas pessoas que eu nem tinha tido contato antes, por exemplo, o Elton lá da Messi, falando de analytics, cara, tem me acrescentado muito assim como profissional. Então eu tenho ficado bastante satisfeito em atingir um dos objetivos que eu tinha, que era justamente de aprender com a troca, aprender com as pessoas. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, para mim, espero que esteja sendo a mesma experiência para quem está nos ouvindo, mas para mim, cara, tá valendo super a pena. Assim, falando de qualidade do tempo, como você falou, essa 1 hora que a gente está aqui, que já está quase concluindo, cara, tá valendo para mim como, cara, inúmeras horas. Tá, sem dúvida está acelerando o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu Pô, te agradeço. legal, legal. Eu que agradeço essa oportunidade de espaço, cara. E assim, eu digo, eu fico muito feliz, né, que você tenha se inspirado lá no Recompensa para criar com mais uma gotinha de inspiração tenha vindo de lá, porque a ideia dele surgiu exatamente para isso, né, para a gente poder ser uma pequena sementinha que
pudesse gerar uma série de flores e frutos, né? E é legal saber que, de certa forma, lá, mesmo que de maneira indireta, né? Aquela sementinha de determinado dia que você nos visitou e que você ouviu uma palestra, ouviu alguma colocação, tenha feito surgir essa árvore estrondosa aí que você está construindo. Legal, obrigado. Feliz, cara. Talvez a gente está se aproximando do final, deve ter mais uns 3 minutos. Considerações finais, que dicas você dá para os profissionais de RH que estão, ou que já estão há algum tempo, ou que estão começando agora a carreira? O que você poderia dar de dica para essas pessoas que estão começando e estão buscando ou uma posição dentro de RH, uma carreira dentro de RH, ou até mesmo mais especificamente dentro da área de remuneração? Eu acho que se permitam viver os seus sonhos. Eu acho que essa daí a vida é muito curta, né? Essa vida nessa esfera que a gente está, ela é muito rápida, né? E a gente não se permitir viver aquilo que a gente sonha é muito ruim. É a gente desperdiçar a qualidade do tempo que a gente poderia ter usufruído, entende? Então, assim, se eu tenho um recado para dizer tem um porquê, porque esse porquê vai lhe fazer vivenciar com muita hombridade qualquer como que você venha a ter. Saiba, como eu disse, né, que o que não te destrói vai te fortalecer. E se permita viver as experiências que a vida lhe abre como oportunidade. Não negue essas possibilidades, porque não é à toa que hoje se fala muito da experiência para o colaborador. Porque você viver essas experiências, isso sim, vai te dar a musculatura necessária para você dar um salto, aquele salto que você sempre buscou e que de repente você achou que era impossível. Não é impossível. Você pode. Só é impossível na sua fantasia. Se você tiver uma ressignificação do que você está vivendo, você vai fazer isso se tornar possível. Então, siga em frente e vai passar esse lance do Covid, tá? Não tenha dúvida que vai passar. Antônio, então, para terminar, está na reta final, que já começou a contagem regressiva. Quero te agradecer mais uma vez pelo tempo, mais do que pelo tempo, pela qualidade do tempo que a gente passou aqui. Para mim, foi, cara, muito valoroso, assim. Espero que tenha sido tão valoroso quanto foi para mim, para as outras pessoas que acompanharam a gente aqui. Quero te agradecer muitíssimo. Pedir para o pessoal até que tá compartilhando, dá um print, divulga essas lives, divulga inclusive o tempo que você passou aqui. Se foi valoroso para você, compartilha com a sua rede, que acho que é uma forma de você ajudar a gente a crescer o canal, impactar mais pessoas e também de falar do que você está fazendo de bom com o seu tempo durante a quarentena. Então, mais uma vez, agradeço ao Antônio, agradeço a todo mundo que está aqui participando desse tempo. Muito obrigado. E amanhã tem outra live, amanhã eu vou fazer uma live falando sobre tabela salarial, dentro do processo de gestão salarial. Quem puder, acompanha, mandem perguntas, vai ser muito, muito interessante também. Isso aí. Beijo no coração de todos. Valeu, Reinaldo. Foi super prazer Antônio. estar aqui com você. Valeu. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau.